Muito bem, nação botafoguense. Mais uma decisão chegando, só que agora longe de Ribeirão Preto. E essa decisão é em solo goianiense. O Botafogo, que já está em Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, tem uma grande decisão, um jogo de 6 pontos. Agora que o Bota já sabe os resultados dos seus concorrentes ali de forma direta ao G6, o Botafogo entra mais do que pressionado em busca de mais 3 pontos fora de casa. E para hoje aqui novamente falarmos um pouco desse pré-jogo do Botafogo, um pouquinho ali do próximo adversário e tudo mais. Fred do canal Botafoguenses pelo Mundo. Boa tarde, Fred, tudo bem contigo? Uma boa tarde, Baico, amigos aí do blog Ritmo de Jogo. Mais um grande jogo do Botafogo e alegria, né, de estar podendo falar com você, com os nossos amigos do blog Ritmo de Jogo. Tá certo, Fred. Ansiedade aí, Fred? Parece que terça-feira não chega nunca, Fred. Exatamente, né? Vai ser um jogo difícil, né? Jogando... Foi fácil, né? Jogar lá em Goiânia, né? No estádio do Atlético, é um estádio pequeno, né? O estádio Antônio Ascioli, é aquele caldeirão. Um público lá de 3, 4 mil pessoas já faz uma pressão, né? Porque é diferente do nosso estádio, né? É um estádio bem pequeno. E para o Atlético também, eles encaram o jogo como decisivo, porque é um jogo de 6 pontos, né? Nós estamos com 31 pontos e eles com 33. Se a gente ganhar, a gente passa, né? Deixa o Atlético para trás. Então, é um jogo que faz muita diferença aí nessa sequência da Série B. Exatamente, Fred. E antes da gente falar um pouco mais da partida, sobre a expectativa, provável time, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. O que você acha de que o Tencate ali pode fazer para surpreender o Atlético Goianiense? Se o Botafogo, se você está confiante com o empate, com a vitória, uma vitória nesse cenário seria maravilhoso para as pretensões do Botafogo. Deixa aqui que a gente vai debater junto e vai conversar um pouquinho mais. Fred, antes da gente entrar ali, falar um pouco mais do Botafogo e do Atlético Goianiense, dessa partida de amanhã, vamos dar uma passadinha nos jogos de sábado, de domingo, para a gente ver um pouquinho? Isso aí, vamos lá. Vamos lá então. No sábado, tivemos o Ceará 2, Londrina 1, Atlético Goianiense 1 e Goiás 1. O Ceará dá uma respirada aqui, né, Fred? Esse jogo aqui é muito interessante, né? Porque o Ceará acabou que estava ali no sufoco, embora ele continue na zona de rebaixamento, né? Mas aí ele vence o Londrina e ele empurra o Londrina lá para baixo. O Londrina está só com 20 e ele vai lá para os 28, né? Isso. O Avaí tem 29, tá fora, é isso, né? Isso. Então, o Ceará, assim, ele empurra. Então, foi um jogo que fez bastante diferença na classificação sábado. Aliás, aproveitar sobre essa visão aí geral desses jogos que aconteceram sábado, o que me preocupa é a forma como é que está essa distribuição de pontos. Não sei se, Mike, você percebeu isso, porque a gente sempre fala assim, né? Todo mundo fala, 45 pontos para não cair, tanto na Série A quanto na Série B, não é isso? Isso, é o número mágico. É o tal do número mágico. Mas essa Série B está tendo uma dinâmica diferente, porque nós temos duas equipes que estão lá embaixo, afundadas, que perdem todas, que é a Ponte Preta e o América. Isso muda a distribuição de pontos. Sim. Não? Pode ir, Fred, pode falar. Eu estava falando só isso. Então muda a distribuição de pontos, porque se todo mundo ganha da Ponte Preta e do América, o que acontece? O 17º lugar vai ter mais pontos. É só a gente olhar nesse momento. Por exemplo, e dá para comparar com a Série A, porque está na mesma rodada. A Série A está na 24ª, lá tem uma diferença de um jogo ou outro, mas é a mesma rodada. Se você olhar o 17º lá, que se não me engano é o Inter, ele está com 25.
E o 17º da Série B, que é o Ceará, aliás, o 16º, que é o primeiro que está fora, porque tem que ser 16º para sair, que é o Inter com 5, o 16º da B é o Avaí com 29 na mesma rodada. Então, pode ser que necessite de mais pontos, de repente mais que os 45 para se livrar, porque corre o risco do 17º ter uma pontuação alta. Ponte Preta e América estão afundados, o Londrina ficou bem para trás agora. Sim. Agora, ali no 17º, a pontuação tá alta, o Ceará com 28 e o Avaí com 29. E você vê também que que o América e a Ponte Preta, eles estão dando pontos para as outras equipes. Dando pontos, assim, que eu falo em sentido de derrota. Eles não estão conseguindo ali somar a vitória. Aí você observa que no meio ali da tabela, onde está o Botafogo ganha, empata e ganha, mas ele não consegue sair muito de lugar, primeiro pela aquela sequência de 10 jogos sem vitória, mas principalmente que os adversários dele, que tá na frente dele, estão somando pontos contra a Ponte Preta e contra o América. O Vila Nova, na rodada passada, meteu 5 na Ponte Preta. 6. Então, assim, você já soma 3 pontos e mais 6 de saldo, que é o critério de desempate. Nossa, sim, e aí... o Vila... Pode ir, Fred. Aí o Vila foi com o saldo lá pra cima. Que é um critério. Claro, o primeiro critério de desempate é a vitória, mas o saldo é o segundo, também faz muita diferença. Exatamente. Por isso que o primeiro adversário que você não pode perder ponto, o Botafogo já ganhou. Fez 6 pontos em cima do América. Contra a Ponte Preta, pra mim, tinha que ter ganhado lá. Porque todo mundo tá ganhando jogo lá. Exatamente. Aquele jogo lá, aquele 0x0 decepcionante, né? Decepcionante. Exato. Né? E aí, Fred, a gente também teve os jogos de domingo, que foi aqui a equipe do Ponte Preta 0, Avaí 2, ó. Avaí também, ó, somando mais uma vitória e mais 2 gols de saldo. São Bernardo 1, Náutico 1, Operário 0, Vila Nova 0 e o Criciúma, hein? Perdeu em casa para o Fortaleza. Por mais que eu acredite que o Criciúma vai subir, não dá para você cravar nem mesmo que o título ali do Criciúma tá na mão do Criciúma, já tá resolvido. Ainda tá longe ainda, né? E o Fortaleza, com esses 3 pontos, ele entra lá para valer na briga, né? Lá no meio do G6. A vitória do Fortaleza foi muito importante em cima do Criciúma. Surpreendente. O Criciúma perder em casa é sempre surpreendente. É uma equipe forte, mas o Fortaleza também não deixa de ser uma equipe forte aí também. A maior folha de pagamento da Série B, pelo menos no começo, é o Fortaleza. Né? Então, se esperava até mais do Fortaleza, que o Fortaleza estivesse ali no lugar do Criciúma, né? Exato. E aí nós temos os jogos de hoje, que é o Atlético contra o Novo Horizontino, às 19h30. E o mesmo horário, Sport e América Mineiro. Tá vendo? Ó, o Sport pega o América, meio que um concorrente direto, né, ali do Botafogo, provavelmente vai somar 6 pontos. E aí o Botafogo tem que ir remando. Que tudo leva a crer que o Sport deva vencer o América. Esse é o resultado mais provável, porque o América também não está tendo poder de reação nenhum. Exatamente. Bom, Fred, vamos dar uma passadinha aqui na tabela para a gente ver junto? Isso. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Bom, Criciúma líder, 44 pontos. Juventude, segundo colocado, com 22. Vila Nova, o terceiro, com 41. E o Fortaleza, o quarto, com 40. O quinto, Grêmio Novo Horizontino, com 37. E o CRB fecha ali o G6 com 36 pontos. O Operário, sétimo com 36, oitavo é o Sport com 35,
Nono, o Atlético com 34. O 10º é o Goiás com 33. Aí entra o bolo dos 33 aqui, ó. Atlético Goianiense, 11º com 33. 12º Cuiabá com 33. 13º São Bernardo com 32. O Botafogo é o 14º com 31. Náutico, 15º com 31 pontos. Aí entra já no Z4, essa briga aí Antes tem do Avaí. O Avaí com 29, né? Que nesse momento ele ainda tá fora. Exato. Aí o Ceará com o 17º com 28 pontos. Londrina, 18º com 21. 19º o América com 11 pontos. E a Ponte Preta com 20. Aliás, 20º lugar com 10 pontos. Aqui é aquele bolo, né, Fred? Do Botafogo ao... Vamos pôr aqui mais ou menos ao Atlético. É uma diferença ali de 4 pontos ali. Até mesmo já o Avaí, se ele... Na próxima rodada ele pega o Atlético Goianiense, o Avaí. Se ele vencer, ele entra no bolo também. Sim, e o Avaí tá numa crescente. É que nesse momento também, eu acho legal também observar os times que estão na crescente ou na descendente. Por exemplo, um time que tá lá em cima, assim, aqui na pontuação, mas que tá decaindo com uma série de problemas, é o Operário. O Operário parece que não vai sustentar essa posição, não. O Operário tá com uns problemas lá e eu tô apostando que o Operário vai perder mais posições aí nas próximas rodadas. É um time que está perdendo. O Goiás e o Atlético também estão com muitos problemas de administração, salários atrasados, tem uns problemas lá. Pode ser que não tenham forças para se manter, né? Tem tudo isso. O Avaí, apesar dos problemas, ele está reagindo, ele está subindo, ele está saindo lá de baixo e subindo. E o Ceará também, que está na zona de rebaixamento, mas ele estrutura, tem orçamento, pode ser que reaja também. O 18º, que é o Londrina, está com 21 pontos. Para o 16º, é uma distância assim já considerável. Eu acho que o 18º ali, o Londrina... Eu acho que dificilmente vai conseguir ali reagir. Até porque já na próxima rodada ele vai pegar o Juventude, segundo colocado. Né? A tendência é claro que o Juventude é mais forte e a tendência é ele vencer. Essa 17ª colocação aqui é algo perigoso, porque o Botafogo tá só 4 pontos. Isso assim, falando em números, né, Fred? Porque na bola é diferente. Né, o Botafogo já até venceu o Ceará lá. Se tivesse um jogo hoje entre as duas equipes, para mim eu colocava até meu Botafogo como candidato à vitória. Mas ainda tem que ficar atento nessa 17ª colocação, porque essa pontuação dos 45, agora a gente estava falando, eu acho que vai ficar ali... Risco, né? Acima disso. Acima dos 45 pontos, eu acho. Corre esse risco. Porque é o que você falou aqui, do Londrina, eu acho que, por exemplo, os 3 rebaixados eu já cravaria. Londrina, América e Ponte. Porque tem muitas rodadas, mas o Londrina está com 21. Para ele sair da zona de rebaixamento, ele precisa de 3 rodadas perfeitas. Não é fácil, né? 3 rodadas, seriam 3 vitórias e o Avaí não somar pontos. E o Ceará também só somar um ponto, quer dizer, então é muito difícil isso acontecer. Tá? Então eu acho que aqui 3. E é o que a gente está falando da 17ª posição, que a pontuação está ficando alta, né? E que aí o Botafogo tem que se preocupar por causa justamente disso. Se bem que é o que você falou, né? Nós estamos jogando nesse momento, pelo menos, melhor do que o Náutico, né? Até equipes que estão na nossa frente, o São Bernardo, o Botafogo está jogando melhor. Enfim, não acredito muito, mas na pontuação é bom também ficar atento a isso, né? Que pode ser que para esse 17º lugar
para sair dele, né? Corra risco de precisar de mais de 45 pontos, do jeito que a coisa tá indo. E olha só, eu gosto muito dessa tabela aqui da CBF, que ela mostra a próxima rodada, né? Olha o próximo adversário do Botafogo, é o Cuiabá. Mais um jogo de 6 pontos. Tá tudo emboladinho. É Cuiabá em casa, né? Em casa, sábado já, né? E já emenda essa sequência já de jogos aí. Verdade. É isso aí, Fred. Cuiabá. Pode ir? Alguma consideração, Fred? Sobre a tabela, é isso mesmo. São 2 jogos aí em sequência que, na prática, valem 6 pontos. Não concordo. E o Botafogo tá pagando o preço de tantos jogos sem vitória, né? Olha aí, você ganha e parece que tá ali na mesma ainda, né? Não muda. Exatamente. Correr atrás dos pontos perdidos lá atrás. A gente estava até na zona de rebaixamento lá atrás, né? Aí toda essa reação e ainda em 14º. Exato. Fred, eu vou pôr aqui na tela também. Eu quero dar uma passada na última escalação do Atlético Goianiense, né? Que é o próximo adversário do Botafogo. E vou pôr aqui na tela pra gente acompanhar, ó. A equipe que enfrentou a equipe do Londrina, né? Vem com Paulo Vitor no gol, Wesley, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes, Cristiano, Daniel Peixoto e Marrone, Giovani Soares, Gustavo Maia e o Gustavo Coutinho. Segundo a imprensa, né, local, deve-se manter a mesma equipe e o técnico é o Roger, né, aquele ex-atacante de Ponte Preta, né, bem conhecido aí, cobrou um pouco mais de precisão nas finalizações da equipe. Então eu acho que o Atlético Goianiense ali deve vir com força total, vai usar ali um caldeirão, provavelmente ali deve ter uma casa cheia. E eu queria ver de você, Fred, você já acompanha a equipe do Atlético, você acompanhou a última partida, você tem algum ponto de observação? Do Atlético, não acompanhei especificamente a última partida, mas um pouco do que eu vi do Atlético aí, o jogador aí que mais preocupa para mim é o Gustavo Coutinho. Eu acho um atacante bem perigoso, jogador ágil, né? O Marrone é bem conhecido, apesar que não está jogando tudo aquilo. Enfim, o Atlético tradicionalmente é um time forte no seu estádio, mas está fazendo aí uma Série B abaixo do que o pessoal lá de Goiás esperava, porque o Atlético tinha um orçamento até melhor que o nosso, mas não está conseguindo produzir um bom futebol, não. Então, não acho que seja um adversário que a gente tem assim que... Claro, vai ser um jogo muito equilibrado, mas não é um adversário, vamos supor assim, a gente tem que olhar como o Atlético seja superior. Não, acho que vai ser um jogo... apresenta ser um jogo muito igual, minha visão. Sim, sim. E a escalação do Botafogo que a gente já tá decorando já, né, Fred? Porque o Tencate tá arrumando o time, né? Poucas mudanças. Pouquíssimo. Vou pôr aqui, ó, mas a gente já até sabe de cor já, né? Que é o Vitor Souza, o Edson, Vilar, o Patrick Bray, Morelli, Igor, Gava, Salles, Inocêncio, Wesley e o Zé Hugo. A última equipe que enfrentou o Criciúma é muito provavelmente o mesmo time. Não sei se o Tencate ali vai mudar alguma coisa. Você iria com 3 zagueiros, Fred, ou você ia manter o mesmo time? Eu acho que eu manteria aí o mesmo time. Se bem que essa questão de 3 zagueiros, se você vê na prática o Matheus Salles, né, que é volante, mas tem hora ali que ele recua também em alguns momentos do jogo para fazer ali em alguns momentos como terceiro zagueiro. Eu acho que não, eu acho que a dupla de zaga é bem entrosada, né, o Erickson e o Vilar, eu não mudaria nada não. Eu acho que para começar o jogo, eu acho que essa aí são as melhores opções que nós temos, né, para iniciar a partida.
Aí durante o jogo, claro, aí vem as mudanças, né? Mas eu começaria o jogo com essa formação mesmo, que eu tenho, essa mesma formação que está colocada aí. Eu acho que eu tenho uma leve desconfiança que ele pode vir com 3 zagueiros, igual ele jogou contra o Ceará. Eu acho, eu tenho essa sensação ali. Ou talvez surgir ali alguma surpresa. Você acha que ficaria melhor com 3 zagueiros? Então, é aquilo que eu falei uma vez aqui, né? Todo time joga com 3 zagueiros, só que na escalação nenhum treinador coloca 3 zagueiros. Porque o Salles mesmo, ele recua ali entre os 2 zagueiros e vira um terceiro zagueiro. Todo time faz isso. E aí o torcedor, quando ele vê a escalação com 3 zagueiros, ele fica irritado, ele não gosta. Só que dentro de campo tem 3 zagueiros praticamente, né? E eu acho que o Tencate ali pode vir ali com esse terceiro zagueiro ali, ou pode aí surgir aí uma surpresa ali. Não sei não, viu, se ele não voltaria com um volante a mais ali. O Wesley ele teve uma caída no último jogo ali, eu falo questão técnica, porque o Zé Hugo ele vem produzindo ainda. Eu tenho uma sensação que pode surgir ali um 4-4-2, entrar ali um Maciel, que segundo o Tencate entrou bem ali, produziu ali a jogada, o chute ali, né? Então, eu não ficaria surpreso não se ele viesse com 2 volantes também, com um volante um pouco mais de saída ali junto com o Morelli. Mas mediante ali, é o que o Botafogo tem de melhor. Não tem o que mexer, né, Fred? É isso que o Botafogo tem e é isso, né? Não tem o que alterar, né? Falou, seria uma mudança tática aí, que seria legal também. Porém, assim, essa formação inicial aí que tá posta aí, eu acho que é uma boa, porque a gente precisa de... Normalmente está jogando na casa do adversário, a tendência é que, por exemplo, no caso do Atlético, marque a saída de bola e tenha a iniciativa do jogo. Aí você precisa do quê? De um escape, né? Você precisa de uma válvula de escape para o contra-ataque. E aí você tem o Wesley, que tem velocidade, né? E tem um lado aí que talvez não seja questão tática aí, mas, por exemplo, o Wesley, ele disputou o Campeonato Goiano, esse de 26, pela Napolina, né? Então, ele enfrentou o Atlético, o Goiás, o Vila, enfrentou as equipes de Goiás. Talvez até o Tencate, não sei se ele leve isso em consideração. Sim. Vai ser um bom jogo. O Botafogo... E também, né, o Fred, não tem opção, né? É esses 11. Você tirar ali o Igor, o Arthur Kaique, toda vez que entra é ok. Não é nem mais nem menos. Não sei se o Jadson, que foi a última contratação, estará ali relacionado. Mas se tiver, é um elemento novo ali. Mas é aquilo, você tem Tencate não tem nem como mudar. Se ele mudar ali, não tem nem peça ali pra ele alterar alguma coisa. O time é esse, né? Tem que levar o que tem. Esse, as mudanças e as substituições, a gente estava falando, né, que a gente está decorando a escalação e até as alterações, né? Provavelmente ele coloca o Jefferson Nem, tem grande chance de entrar. O Arthur Kaique tem grande chance de entrar durante o jogo, porque é difícil o Igor suportar os 90 minutos. Aí já começa algumas alterações prováveis, claro, que vai depender das circunstâncias do jogo. Mas, inclusive, é um dos problemas, né, do nosso elenco. Na hora que a gente tem que substituir, aí não são tantas opções assim, né? Se o torcedor já tá ficando já com a escalação decorada, os adversários também já estão sabendo já também, ó, o time é esse. E se for nas substituições, sai o Igor, entra o Arthur Kaique, sai o Meia, entra o Maciel. O pessoal já tá pegando já a estrutura do Botafogo e já tá ficando manjado já, né? Tem isso também, né? Os treinadores adversários, lógico, eles estudam cada equipe. Agora, também tem, além da questão tática, tem a questão também anímica, né? São detalhes, né, que
podem decidir o jogo. Às vezes nem sempre na parte tática se decide, às vezes decide, às vezes na garra, né? Que nem o último jogo contra o Criciúma. Ali, pra gente chegar ao empate ali, foi na garra ali no último lance, né? Exato. E falando um pouquinho mais do Botafogo, né? Como que o time tá jogando bem, né? Eu vejo, assim, torcedor comentando, a imprensa, né? Ontem eu assisti o jogo do São Paulo e Chapecoense. E é claro, né? Assim, guardadas as devidas proporções de Série campeonato, A, de Série time, de elenco, pressão e tudo mais. Mas eu vi a transmissão inteira, comentaristas e narrador falando: o São Paulo não tem um padrão de jogo. O São Paulo, ele parece que é um amontoado de jogador, coloca a roupa e vai jogar. Já o Botafogo, eu sinto que tem um padrão de jogo, né? O time ali, a defesa bem montado, o meio-campo, o time sabe construir. E isso daí foi se formando ali no campeonato, né? O Botafogo ele vem montando esse time durante a competição, que coisas assim que equipes não conseguiram fazer já no segundo turno. Você pega ali um Ceará que não conseguiu fazer isso, você pega ali várias outras equipes ali que foram ao mercado, que contrataram 6, 7, 8 jogadores, que seja tá consertando ali algo que foi feito errado no começo da temporada. E o Tencate, ele já montou ali o time, ó, o nosso time é esse, nós vamos com esse pessoal aqui. Isso nos deixa muito orgulhoso, assim, como torcedor de Botafogo, da equipe do Tencate ali, um time bem montado. Se não vir a vitória contra o Atlético Goianiense, a gente tem uma confiança de contra o Cuiabá vai vir a vitória dentro de casa. E isso daí nos dá uma boa esperança, né, Fred? Verdade. Dentro disso que você falou, você vê, né, nesses últimos jogos, o time começa a abafar o adversário, né, fazer a pressão na saída de bola do adversário. Você vê que aquilo está tudo bem sincronizadinho. Ali os atacantes ali, eles vão fechando a linha de passe e o pessoal do meio campo, né, da segunda linha, vem juntinho, né, para poder dificultar a saída de bola do adversário. Então você vê o time bem treinado. Uhum. Às vezes, o que falta em algum momento é qualidade individual. Nós temos bons jogadores, mas a Série B, o nível é alto, né? Às vezes precisa de mais qualidade, né? Mais individual. Mas que o time está muito organizado dentro de campo, isso daí é a minha visão, assim, muito clara. E é o que dá esperança do time continuar melhorando na competição. Um trabalho de um time muito bem estruturado dentro de campo. Uhum. Perfeito, Fred. Sua consideração final, Fred, para a partida de amanhã, e quer arriscar um placar aí? Olha, deixa eu falar uma coisa sobre placar. Eu geralmente, placar para dar palpite, eu dou um palpite padrão. Qual que é o meu palpite? 1-0. 1-0, 3 pontos. 3 pontos. Porque se a gente ganhar todas de 1-0, a gente é campeão do mundo, né? Sim, com certeza. Então, 1-0, aí a gente faz a festa. Claro, o jogo em si, nunca é fácil enfrentar o Atlético lá em Goiânia, né? O estádio deles é um estádio pequeno, mesmo que não tenha um grande público, já faz o Caldeirão. Mas do jeito que o Botafogo está jogando, se ele conseguir marcar bem no começo do jogo, diminuir os espaços do Atlético, que o Botafogo está fazendo bem isso, eu acredito aí que numa escapada, ou com o Wesley, o Zé Hugo, ali que está jogando muito bem pela direita, a gente consiga ali o gol da vitória. Claro que dependendo das circunstâncias do jogo, você jogando fora de casa, um empate não é um resultado ruim, né? Dentro de circunstâncias do jogo. Claro que para a tabela, um pontinho não é muita coisa, mas confiante sim que a gente venha com essa vitória, Botafogo traga essa vitória lá de Goiânia.
Também tô confiante, embora assim, um empate para mim não seria nada desastroso. Você tá jogando fora de casa contra uma boa equipe, uma equipe de tradição. Com certeza vai ter um grande caldeirão lá em Goiânia. O jogo 19h30, horário muito bom pro torcedor, é ótimo esse horário, casa cheia. E eu vou ser um pouquinho mais audacioso, viu, Fred? 2-1 pro Botafogo, viu? Pra encher o Santão na próxima rodada. É isso aí. Isso aí agora, sobre a nossa torcida, depois um outro programa a gente fala disso, né? Exato. Como a gente trazer um público maior pro Santa Cruz. Aí isso aí eu acho que é um capítulo à parte. Daí é uma outra crônica isso, uma outra história. Exatamente. Mas assim, o torcedor tem seus motivos e eu também não julgo, não. Eu entendo que você vai saber mais do que eu, mas nos últimos 8 anos aí, Fred, é um dos melhores momentos do Botafogo, né, não? Sim, desde que começou a SA aí, a expectativa era de mais, né? Então, e esses anos aí que ficar só no rebaixamento, como eu falei da outra vez, ficar disputando para não cair é deprimente. Então, isso eu acho que o torcedor carrega, né? É isso. Ainda mais o ano passado, ficar o ano inteiro ali só lutando para não cair, claro que não dá ânimo pro torcedor pro estádio. Não dá. Eu pego, por exemplo, o torcedor do São Paulo, o torcedor do Santos. O do Corinthians não, que o Corinthians deu uma melhorada aí, campeão recentemente. Mas você pega ali, compara com o torcedor do Palmeiras, com o torcedor do Flamengo. O bom dia dos caras é diferente. O bom dia de um torcedor do São Paulo e do Santos é meio carrancudo, meio fechado, é dia. Né? Já é diferente quando você tá lá em cima, brigando. Não tô nem falando nem de ser campeão. Tô falando de brigar, de estar lá protagonista, de estar na linha de frente. É diferente, né, Fred? Não tem como, né? Muda o astral. Mas enfim, aí Cris falou, uma outra crônica. Aí pode, uma hora aí, fazer essa crônica aí sobre o torcedor do Bota no estádio. Tá certo. Fred, muito obrigado aí pelo seu tempo. Com certeza a gente vai ter aí o nosso pós-jogo aí. Siga lá no Facebook o grupo do Fred, Botafoguense pelo Mundo, onde tem botafoguense em cada cantinho do mundo, desse mundão gigante aí, tem um botafoguense lá. No Facebook e no Instagram, Botafoguense pelo Mundo, lá com conteúdos do Fred, lá, conteúdo bem raiz. O pessoal gosta bastante lá dos comentários do Fred. E é isso, Fred. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempinho aí, depois de passar um final de semana ali na praia, gostoso, sossegado. Legal, cara. Valeu, viu, Marco? Obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com você e com quem está vendo aí, para a gente poder falar do Botafogo. Tá? É sempre uma alegria. Eu que agradeço. Tá certo, Fred. Obrigado. Fique com Deus. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui, deixe o seu comentário e a gente se vê aí, quem sabe, com uma vitória aí do Botafogo, fora de casa aí, uma vitória bem convincente. Valeu, Fred. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço.